A justiça e sua aplicação sempre variou de acordo com o local e o tempo. Algumas com leis mais complexas que outras, mas sempre obedecendo os mesmos princípios: união e organização de uma comunidade ou conjunto de povos, de forma a conviverem em harmonia, punindo de forma correta aqueles que agem contra sua melhor organização e segurança. Para os gregos da época clássica, essas leis que mantinham a ordem universal eram personificadas por uma deusa anterior aos olímpicos, Temis, e uma consciência que levaria a uma justiça aplicada aos homens, Dike, ou Astreia. Apesar de serem um povo primitivo, compreendiam que o universo que o rodeava formava um todo e que era repleto de leis que estabeleciam a ordem. Essas leis eram personificadas em uma divindade nascida de dois seres primordiais, fundamentais na vida dos seres existentes. Temis, para os gregos, era a personificação das leis universais, nas quais subjugava os mortais e os deuses. Nascida de Gaia, terra, e Urano, o céu, fazia parte das entidades denominadas titãs. Gaia gerou outros seres, aos quais Urano empurrava de volta ao ventre da mãe logo à nascença. Para fugir a este destino, Temis foi entregue aos cuidados de Nix à noite, que havia acabado de gerar Nêmesis. Cansada por ter gerado tantos filhos, Nix entregou as duas deusas para as filhas mais velhas, ou para as deusas que são primordiais, as moiras, Cloto, Laquesis e Atropo. É através dessas três deusas que Nêmesis e Temis aprendem tudo sobre a ordem cósmica e a importância de zelar pelo equilíbrio. De sua geração, existiam ainda mais 5 titânides e 6 titãs, que se uniram entre si e geraram uma nova vaga de deuses e entidades menores. Aquela que era considerada a deusa da justiça não se uniu a nenhum irmão. Virá a se unir com Zeus quando este a tomar como segunda esposa após Metis. Em algumas versões fora perseguida de forma incessante por Zeus, que se impressionara com sua beleza até conseguir desposá-la. Outras afirmam que foram as próprias moiras que levaram a deusa ao encontro de Zeus, para que este tomasse esta como esposa, pois assim aprenderia muita coisa que o deixariam mais poderoso. É Temis que, dentro de vários padrões, desestabiliza o absolutismo de Zeus. Assim, também tinha um efeito de abrandamento, o que poderia causar uma certa divergência entre os ditames de ambos, não conseguindo possuir soluções definitivas. Entre ambos os deuses pode haver uma excelente troca, onde Zeus rege e decide, enquanto Temis toma atitudes mais suaves, procedendo uma perspectiva mais abrangente. Desta forma, mentora de Zeus é a única de sua geração que fica ao lado do Deus Supremo quando este inicia uma guerra pelo poder contra seu pai, Cronos, pois era conhecedora do fim desta guerra e, por isso, tal como sua mãe Gaia, patrona dos oráculos. Temis não representa a matéria em si. Ela é qualidade, imobilidade, estabilidade e solidez. Assim, tinha a máxima ligação com as previsões oraculares, sendo intermediária na ligação terra e homens. O oráculo mais importante no mundo grego se localizava em Delfos, onde originalmente pertencia à Grande Mãe, Gaia, que passara o local para Temis. Mais tarde, pertenceria ainda a Febe e, por último, ao deus olímpico, Apolo. Mas alguns investigadores afirmam que Temis nunca deixou de ter ligação com o oráculo de Delfos, sendo sempre a principal fonte de comunicação, a boca da terra. Sendo assim, afirmam ser no principal oráculo Gaia Temis, Febe Temis e Apolo Temis. Seus oráculos não eram apenas a previsão de um futuro, mas também o ensinamento de uma lei pré-estabelecida, a qual todos deveriam cumprir. Protetora dos juramentos e das leis, Temis é quem convoca e dissolve a ágora. É ela que manifesta o teor organizacional de sua dignidade e justiça. Temis é a deusa da consciência coletiva e da ordem social, da lei espiritual divina, paz, ajuste de divergências, justiça divina, juramentos, profecia e ordem. Ela está implicada em diversas versões de mitos
que explicam acontecimentos incompreensíveis para o homem, como é o caso do mito do dilúvio e o restabelecimento do homem na terra. Também é a ela a atribuição da Guerra de Troia como o início de uma era sem heróis e uma forma de diminuir a população. Temis, a ordem estabelecida ou conduta a seguir, era quem sabe uma divindade primitiva pré-helênica associada ao culto de Zeus. A deusa não estava apenas ligada às leis, mas mais uma vez recebia características de sua mãe como uma entidade ligada à fecundidade. Acredita-se que em seus cultos praticavam-se orgias, a qual a torna símbolo de sexualidade. Seu templo era associado ao de Nêmesis, em Ramnut, onde foi encontrada uma estátua da deusa da justiça da autoria do artista da região, Queréstrato. De olhar austero, segurava em uma de suas mãos uma balança que simboliza o equilíbrio no julgamento de partes envolvidas em relação ao direito. De uma beleza serena, altiva e enigmática, também é adornada com uma cornucópia ou uma espada. Divindade alegórica para gregos e romanos, Temis personifica não apenas um mistério, como um conceito. Demonstra a preocupação dos homens com a noção do bem e do mal, do justo e do injusto. Encarna em si as leis e o respeito aos direitos. Juntamente com Zeus, Temis teve outros filhos que, na sua maioria, eram uma extensão de seus atributos. Esses filhos normalmente completavam o que era determinado pela ordem universal, tal como as horas, eunomia, disciplina e ordem, eirene, paz, e aquela que das três representava a mesma função que a mãe no papel de justiça, Dike. Muitos estudiosos acreditam que Temis teve uma outra filha de nome Astreia, a qual viveu no meio dos homens durante a Idade do Ouro, ensinando a estes o sentido da palavra justiça e como praticá-la. Viria a subir aos céus para não ver a degeneração humana transformando-se em constelação de Virgem. Aqueles que defendem a diferença entre uma e outra encontram sentido para serem distintas. Astreia, como aquela que viera para o meio dos homens ensinar aquilo que representa, seria a consciência humana de justiça, enquanto Dike seria a aplicação da justiça entre os homens. Duas deusas distintas que no meio dos homens têm a função de representar a justiça. Ou a mesma entidade para a mesma função, pois que sem consciência da existência de uma justiça não há aplicação. Aplicação da consciência de que os atos que agridem a ordem têm que ser punidos com severidade. Para tal, Astreia ou Dike, representantes da juventude virgem e virtude que apela pela justiça, aparece diante de Temis ou Zeus como conselheira, acusadora ou como defensora. Então ela seria a busca constante de um sentido de justiça humana na qual prevalece ante mortais e eternos. Dike é respeitada por todos, como refere Hesíodo em Trabalhos e Dias, nos versos 256. A deusa, normalmente representada alada, defende aqueles que são injustiçados e acusa os injustos em tribunal divino. É ela que é aclamada para que os homens tenham o que é seu por direito. Assim como fizeram com outras divindades de locais que conquistaram, os romanos personificaram a sua justiça. Para o povo do maior império da época clássica, a lei e a ordem era encarnada na divindade denominada Justitia. Ainda hoje há controvérsias sobre a ligação desta divindade com as duas representações da justiça para os gregos. Alguns afirmam que a Justitia estava relacionada com a forma mais simples de lei e, portanto, a figura máxima de justiça, Temis. Outros defendem que esta é a representação daquilo que seria a aplicação das leis no meio dos homens, Dike. Os romanos foi o povo que conquistou o maior número de territórios, englobando no seu poder povos e culturas e absorvendo destes tudo que poderia ser benéfico para o seu domínio e controle. Na mitologia romana, observa-se uma maior atribuição de poderes para seus deuses do que se vê na mitologia grega.
Júpiter, deus máximo do panteão romano, adquiriu poderes que vão além dos fenômenos climatéricos, ganhando em cada lugar que absorvia novos poderes um epíteto. Este fato devia-se a um método de permanecer com o culto original de Roma nos vários pontos do império, sem nunca deixar que esta religião central entrasse em conflito com a religião local. Neste caso, a deusa romana Justitia também poderia ter absorvido as qualidades dessas duas deusas gregas, de modo a tornar-se uma figura mais poderosa e representativa. Ali está a personificação não apenas da lei, como de sua aplicação no meio dos homens, fazendo-a uma figura mais completa e temida. Não há falhas no que a Justitia representa. A lei que organiza o universo estende-se para os homens e torna-a elemento de um só objetivo. Ao longo dos séculos, essa deusa da justiça que fora herdada daqueles que construíram um grande império em tempos remotos, os romanos, foi se modificando, sobretudo, na sua representação artística. A balança, símbolo das partes envolvidas, assim como a espada, permaneceram, mas ao contrário do que se vira na época clássica, ganharam uma venda que lhe tapa os olhos. Essa venda, símbolo de imparcialidade da lei em julgamento, é atribuída a artistas alemães do século XVI, que a princípio, talvez, fora colocada por ironia à justiça de seu tempo. Tal como a representação romana, essa imagem da justiça causa discordância entre muitos em relação às figuras gregas. Uma figura forte que em todos os sentidos provoca respeito. Apesar de já não ter nenhum sentido religioso, ainda guarda em si o símbolo de algo forte, na qual o objetivo é restabelecer a ordem. E é justamente por isso que muitos identificam-na com a criadora das leis e figura que personifica a lei universal, Temis. Outros defendem ser a representação da filha desta, de que, pelo simples fato que a figura atual que preside os tribunais, onde homens julgam homens, demonstra a consciência de que se existe um culpado, ele tem que ser punido. Mas tendo em conta que esta forma atual deriva da figura romana Justitia, deveria ser a fusão de ambas, o que, mesmo nestas condições, pode permanecer incompleta aos olhos de hoje. Temis, a ordem estabelecida, só pode prevalecer no meio dos homens se houver uma consciência de que ela existe. De que? Mas a aplicação de ambas só estará de forma completa se nelas existir um sentido de ordem ou disciplina, eunomia, e o sentido mais significativo da sua aplicação, a justa retribuição, que é nêmesis, para que seja alcançado o seu objetivo, eirene, a paz. Então a figura estaria genuinamente apelativa se representasse o necessário para alcançar o pretendido, paz e harmonia. Ou seja, a aplicação da justiça, a prática da consciência humana de justiça, necessita de uma ordem e disciplina para que se alcance a justa retribuição de uma sociedade contra os faltosos, de forma que a paz reine e que os homens possam coexistir em harmonia com a lei universal. Mas como conseguir tudo isso sem o que é preciso para uma aplicação correta? Sofia, a sabedoria, tem que estar presente para que se dê tudo o que a justiça se propõe de forma correta, trazendo consigo o conceito de sofrosine, autocontrolo e moderação, e desta forma, para que não se cometa aquilo a que os gregos antigos tinham horror, hubris, o descomedimento, o excesso. Sofrosine, uma das areteias mais importantes para os gregos, deve ser incorporada no maior sentido da justiça. Este símbolo atual, alegórico, deve conter todo o significado que a sociedade exige para o seu melhor funcionamento. Conceitos que a própria sabedoria traz quando é relacionada com a ordem e a lei, sejam de maneira individual ou global. Desta forma, trazer um pouco do que Atena representa, como deusa da sabedoria e dos engenhos, a maneira de raciocínio lógico e prático das ferramentas que utiliza. Esta deusa que consegue virar os recursos a seu favor deveria ser incorporada no sentido daqueles que sabem utilizar as leis de forma prática, não deixando escapar sua arbitrariedade de forma a distinguir o bom do injusto. Portanto, o símbolo da justiça que chegou aos nossos dias poderia ser considerado um dos maiores legados da antiguidade, representando não apenas a justiça, mas a areté de toda a sociedade atual.